Abençoado seja o nosso dia, no dia de hoje, mais uma vez. Como é bom estarmos aqui, esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. Que o Senhor Jesus nos dê um dia maravilhoso, na presença dEle. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar juntos, nos alimentando com esse banquete. Pai, continua conosco, o Teu Espírito Santo esteja na nossa vida, nos orientando, nos fazendo lembrar, Senhor, de todas as coisas, Senhor, das Tuas promessas, do Teu amor, dos milagres. Senhor, continua abençoando a cada família que está comigo nesse devocional, dando resposta, Senhor, que hoje seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de resposta, um dia de cura, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Nós vamos ler e meditar hoje um pouco do capítulo 18 do Evangelho de João, que é o que nós estamos nessa jornada linda. Já estamos no capítulo 18. Ontem nós falamos do capítulo 17, quando Jesus orava, a oração de Jesus pelos seus discípulos, e hoje nós vamos ao capítulo 18, os 27 primeiros versículos desse capítulo. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, eu sempre falo isso, mas leia a sua Bíblia, certo? É muito bom e faça comentário. Não esquece, deixa seu gostei, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal. Vamos continuar nos alimentando com essa palavra. Diz assim: Jesus é preso no Getsêmani. Nós encontramos essa passagem nos outros três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e aqui nós estamos lendo o Evangelho de João. Capítulo 18, diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam-lhes: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha isso aqui. Jesus não já havia avisado a seus discípulos que ele seria traído e que a quem ele desse o bocado molhado é quem ia ser o traidor, e Judas sai. Nós já passamos por isso tudo aqui. Agora Jesus, depois de fazer a oração para os seus discípulos, Jesus se retira e vai com eles a um lugar que era costume Jesus estar. Judas, o traidor, sabia disso. Então ele vai para lá. Interessante, que me chama a atenção aqui, é que quando perguntam, que ele pergunta: está procurando quem? A Jesus. Sou eu. Eles não acreditam, eles caem, eles tomam susto. Mas Jesus, ele está dizendo: bom, se vocês querem a mim, então deixa que eles vá, porque para se cumprir o que Jesus havia dito. Mas Simão Pedro, sempre aquele afoito que estava sempre querendo estar na frente de todo mundo, aproveitando as oportunidades, só que aí agora deu errado. Ele tira a sua espada e fere, corta a orelha de um servo. E olha o que é que Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu?
Você vai querer interromper? Logo você, que eu já falei que você vai me negar? Era como que Jesus estivesse dizendo isso. Então vamos continuar. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Olha que Pedro vai com o outro discípulo que conhecia eles, entrou, aí quando ele vem na porta, Pedro está ali, ele fala com alguém e ele entra. Vamos lá. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Presta atenção, primeira vez. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram, o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se, disseram-lhe, pois não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou, segunda vez. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, lembra? Olha isso, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Olhe só isso aqui. Olha o que a gente está vendo aqui. O que Jesus falou, que Jesus orientou a Pedro, estava exatamente acontecendo. O que é que a gente encontra aqui, desse capítulo 18? Versículo 3 diz, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Os líderes religiosos tinham uma autoridade dada pelos romanos para prenderem judeus por infrações menores. Os soldados romanos não tinham motivos para prender Jesus, mas acompanharam os guardas do templo a fim de terem a certeza de que a situação não sairia do controle. João aqui, ele não registra o beijo com que Judas saudou Jesus no momento em que o entregou aos líderes religiosos. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam isso, que quando Judas chega, era um sinal que Judas havia dito, aquele que o beijar. Então ele chega e beija Jesus, e Jesus pergunta, por que vieste amigo? Jesus trata o traidor de amigo. Olha isso. E aí a gente vai continuando aqui. Quando Jesus vai para ser interrogado, interessante que Pedro está ali, né? Pedro tira a espada, faz aquilo ali, Jesus arruma aquela situação, orienta Pedro e vai embora. Quando ele chega lá, nós encontramos aqui a palavra de Jesus sendo cumprida. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Cada hora que perguntam a Pedro,
você parece com ele, você estava com ele, eu te vi lá no horto. Não, eu não. Eu não conheço. Quantas vezes nós estamos em situações difíceis e nós encontramos pessoas dizendo, eu não sei, eu não vi, eu estava passando, não prestei atenção. Ninguém quer ser testemunha na hora da aflição. Mas Jesus não nos abandona. Jesus falou a Pedro, presta atenção, vai acontecer. Isso vai acontecer. Porque Pedro disse que era capaz de morrer por Jesus no lugar dele. Jesus orienta Pedro, toma cuidado. E aí a gente encontra aqui esse interrogatório todo. Quando a gente chega desse versículo 22 ao versículo 27, nós podemos facilmente ficar indignados com o Sinédrio. Olha só, pela injustiça que cometeram ao condenar Jesus. Mas devemos nos lembrar que Pedro e os demais discípulos também contribuíram para o sofrimento de Jesus. Porque abandonaram Jesus, Pedro negou a Jesus. Embora a maioria de nós não seja como os líderes religiosos, é parecida com os discípulos, porque nega o senhorio de Cristo em importantes áreas da sua vida ou mantém em segredo sua identidade. Quantas vezes nós vemos pessoas, a gente chegar a encontrar certas pessoas assim, você faz parte de alguma igreja? Eu vou em vez em quando. Aí depois você encontra essa pessoa, é porque eu estava assim, no meio de muita gente, eu não gosto de estar propagando que eu sou crente, que eu faço parte de alguma igreja. Ué, quem foi que te salvou? Foi placa de igreja? Quem te salvou foi seu vizinho? Quem me salvou foi Jesus Cristo. Então eu tenho que propagar ao mundo que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor. Então vamos aprender com essas coisas. E aqui nós vamos parar hoje aqui nesse versículo de número 27 desse capítulo 18, que é a nossa meditação hoje. Quando Jesus é preso, quando Pedro nega a Jesus, quando Jesus é esbofeteado, está ali diante de Anás, e aí ele está diante de, um momento só, ele está ali diante de Anás. Anás mandou o manietado, amarrado, algemado, para o sumo sacerdote Caifás. Quer dizer, já deu aqui, já viu o que pode acontecer, deixa isso para lá, vou mandar para o outro, né? Mas ele também estava ali maltratando o nosso Salvador. Mas o importante disso tudo é o privilégio que temos de aprender a cada instante com a leitura da palavra de Deus e conhecendo mais um pouco o sacrifício de Jesus, quanto ele nos amou, tudo isso por amor. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nós vamos continuando depois, lendo e meditando. Hoje, nós meditamos os 27 primeiros versículos do capítulo 18 do Evangelho de João. Deus continue abençoando você e a sua família. E que a bênção do Senhor esteja com você. Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus.